você vai ficar sabendo agora é uma bomba. É algo explosivo que vem da cidade de Mineiros. Mineiros é uma cidade que está no estado de Goiás, no centro do Brasil, no centro-oeste brasileiro. Eu estou agora, nesse momento, com a Rosemary de Oliveira Santos. Ela é advogada, criminalista. Por que essa mulher está comigo agora? Porque ela vai relatar aqui a ameaça de morte disparada por policiais militares. Aqueles mesmos que juraram proteger e servir estão ameaçando. Ameaçando por quê? Por causa do trabalho dela. Atenção, OAB. OAB Goiás, OAB Brasil. Ela está sendo ameaçada por proteger os clientes dela, por lutar por justiça e não por proteger bandido. Porque tem gente que fala, mas advogado protege bandido. Não. Advogado exige justiça e é diferente de proteger bandido. Eu estou agora com ela porque eu fiquei muito preocupado com as ameaças. Eu fiz uma viagem recentemente, estava longe, e lá eu comecei acompanhando os posts que ela fazia na rede social. E por isso, como o senhor me conhece, as pessoas que me conhecem sabem que eu não tenho amarras, que eu não tenho medo. Não tem essa coisa chamada medo no nosso vocabulário. O jornalismo, a função do jornalismo, segundo Afonso Arinos, é ser um tapa na cara da sociedade. E nós não podemos nos esconder diante de uma denúncia grave como essa. Mas eu quero chamar a atenção aqui, antes de colocar essa advogada para falar, ela está ao vivo comigo, de senhores promotores de justiça, dos senhores delegados de polícia civil, que realmente é uma autoridade. O policial militar, ele é uma autoridade administrativa, no âmbito administrativo, mas verdadeiramente um policial, o delegado é que é uma autoridade policial. Senhores juízes, senhores políticos, prefeito da cidade de Mineiros, vereadores, vereadoras, se existirem aí na cidade. Será possível que não tem homem nessa terra, não tem mulher nessa terra capaz de acabar com essas ameaças? Doutora Rosemary de Oliveira Santos, nessa entrevista, prazer falar com a senhora. Chamo de senhora ou de você? Da forma que você preferir. Vou chamar de senhora pelo respeito, então, que eu tenho por você, pela senhora. A senhora é advogada criminal. Sim. Bom dia, Messias. Bom dia a todos. Sou advogada criminalista. Criminalista. E a senhora está sendo ameaçada de morte. Atenção, atenção, Ministério Público de Goiás. Atenção, atenção, Polícia Civil de Goiás. E atenção, atenção, OAB, de novo. Governador Ronaldo Caiado, o senhor fala da minha polícia. Eu tenho certeza que a sua polícia não tem bandidos na sua polícia. Porque bandidos de farda não podem ser chamados de polícia. Tem que ser cortados, extirpados do quadro dos servidores. A partir de que momento que a senhora começou a ser ameaçada? Messias, na verdade eu já sofri algumas ameaças anteriormente, inclusive eu tenho diversos registros já, inclusive na própria Corregedoria, a Ministério Público, a qual eu solicitei providências à época, porque era uma forma tão grave, e que eles disseram, inclusive, se eu entrasse na cidade de Mineiros, eles iriam atirar no meu veículo para poder me matar. Então, eram ameaças muito graves. Posteriormente a isso, o Ministério Público interviu de uma certa forma, conversou com esses policiais, até então foi amenizado. Isso basicamente aí há 1 ano e pouco atrás. Bem como também o comando, né, de Jataí, que são os superiores desses policiais, a qual teve quem está no comando de Jataí? Quem está no comando de Jataí, Rosemary? Agora é o Major João Júnior. Deixa eu falar com o Major João Júnior, que é um hiato separado para o senhor. O senhor é um grande policial, o senhor tem história na polícia, por isso chegou ao comando. Então tenha juízo, Major, muito juízo, porque se essa banda podre vencer, leva o senhor junto. Então é preciso que o senhor tenha punho de ferro, punho de aço,
sobre esses caras que juraram proteger e servir. Continue, doutora. E recentemente, o Messias, realmente é o que está ocorrendo. Inclusive ontem à noite eu cheguei a receber ameaças diretamente, inclusive afirmando que eu teria feito representado, na verdade, as vítimas de extorsão, ameaças, e que eu seria em breve a pessoa a qual eles matariam em razão aí de eu ter divulgado tudo que tinha acontecido. Mas eu fiz justo em razão disso, porque a forma que eles utilizam realmente é essa. Eles vão atrás das vítimas, testemunhas, as pessoas a quais são envolvidas em relação a essa situação que eles causam, para que não compareçam, inclusive, até mesmo em delegacia, em juízo, para poder esclarecer aí os crimes praticados por eles. Então nesse caso existe uma fraude no curso do processo também aí. Sim, eles vão atrás, inclusive procuraram as próprias vítimas na sexta-feira, dizendo que se caso eles comparecessem à delegacia, na verdade já teriam comparecido, mas que era para retirar, inclusive, não só essa questão de fraude, mas bem como também de ameaças, para que retirem ou seja, as denúncias às quais teriam feito. Bem como também eles vão atrás das testemunhas, eles criam testemunhas as quais não participaram daquela situação para que favoreçam a eles, até mesmo assumam a condição de crimes praticados por eles, para que eles tentam se eximir dessa responsabilidade a qual eles terão que assumir assim que for feita uma investigação de forma justa e correta e ficar comprovado aí os crimes que eles praticaram. Nessa fraude aí no curso do processo, cabe prisão. A senhora representou para a prisão deles? Ainda não, porque como foi nesse final de semana, mas até cheguei a encaminhar já o áudio da própria vítima, que encaminha para a delegacia para que tenha conhecimento, Messias. Já está assim com a autoridade policial. A senhora tem esse áudio? A senhora tem esse áudio? Tem o áudio, eu posso sim. Mostrar o áudio aqui? Pode sim. Espera um pouquinho, então a partir de agora você vai ouvir o áudio. Que áudio é esse, doutora? Eu posso colocar aqui agora? Não precisa colocar agora. Como o programa está sendo gravado, esse áudio fala sobre o quê? Tá. No áudio, esse policial pede para que uma terceira pessoa ele vá até as vítimas, porque a maioria das vezes eles não podem ir diretamente, eles utilizam de pessoas ali que trabalham, na verdade, aí nessa ação criminosa deles, para que vá até as vítimas e pede às vítimas para que retire essa denúncia, porque senão vocês terão... E utiliza o Messias, até o ponto mais crítico da situação, inclusive que utilizava para as ameaças e extorsão, dizendo, se caso não fizer, vão desaparecer da mesma forma que desapareceu uma pessoa por nome de Edílio, que é lá da cidade de Santa Rita. Mas aqui adiante eu vou te explicar essa condição, a que ponto, ou seja, cruzaram essas duas informações. Edílio entrou em contato comigo dia 26 de novembro de 2024, em uma ligação que ele me fez durante ali mais ou menos 10 minutos. Doutora, eu vou chegar no Edílio, porque nós temos também o áudio do Edílio, pedindo socorro. Tem também e o áudio tal. Mas vamos rodar esse áudio que a senhora está falando agora, dessa pessoa que a senhora já apresentou na Polícia Civil. Veja o áudio. Jane, o Gabriel te falou que o Paulo veio atrás para pedir para você tirar a queixa, você e a Laura? Eu falei, não. Pois ainda eu falei pro Paulo, ela não vai tirar não. Eu falei, não vou mesmo. Muito bem. Nesse áudio, essa pessoa está relatando que foi procurada por um policial para que ele não desse um testemunho ou testemunhasse algo falso. Não, disse na verdade que era para retirar a queixa. Foram atrás das vítimas, a qual já teria denunciado, e pediu para que essas vítimas retirassem a queixa, porque senão elas teriam problemas posterior, da mesma condição a qual houve com o próprio Edílio. Muito bem, agora dá uma parada. Vamos agora ouvir o áudio do Edílio. O Edílio falando, pedindo socorro, dizendo que estariam cobrando uma dívida para ele. Seria um negócio assim, né, doutora? Messias, na verdade, essa questão do Edílio é o seguinte, ele tinha a dívida com as terceiras pessoas, a quais esses policiais pegaram para poder cobrar Edílio. E ao decorrer dessa situação, Edílio foi muito ameaçado. É ele que devia, então?
Ele tinha alguma dívida e aí esses policiais cobravam ele para poder receber essa dívida para terceiros. Tanto é que chegaram a entrar dentro da residência dele e tirar um veículo dele lá de dentro, que é uma caminhonete, isso foi relatado pela própria esposa dele, que levou essa caminhonete e depois disso aí, disse, assim como o Edílio me ligou contando, que estava sendo ameaçado por esses policiais e cita diretamente Arantes Buiú, tanto é que tem no áudio, e de ameaça de morte. Tanto é que ele me relata que estaria em Rondonópolis naquele momento, porque ele teria que ter saído lá de Santa Rita em razão das ameaças, porque esses policiais, eles tinham ido e chegaram a marcar um encontro com ele. Então, em razão disso, ela chegou a dizer: doutora, se eu conseguir sair daqui vivo, amanhã eu chego em Mineiros e falo com a senhora pessoalmente, apresento tudo que eu tenho para a senhora. Eu tenho medo, doutora, porque ele não... Eu tenho medo desse buiú pela, né? Mas igual eu falei pra ele, eu não devo preso não, você entendeu? Eu pegando conta minha pra receber aí desse povo aí, esse aí, doutor, eu quero mexer, tá? Ele pegou essa conta minha pra receber, passou por outra agente lá em Altaraguai. Eu vou printar as conversas tudinho, mandar pra senhora aí, tá? Foi através dele. Então, não tô nem aí pra eles não. Até entrar mesmo contra a própria pessoa lá que pôs eles para receber de mim, entendeu? Se puder fazer alguma coisa, eu já quero chegar a ripa logo. Tô ligando com muita coisa mais também não. Só que a questão, a maioria das vezes dessas vítimas, eles monitoram elas por meio de telefone. Então, quando eles entram em contato, isso é realmente claro, porque quando eles entram em contato, eles já chegaram a ir atrás dizendo: você vai entrar em contato com a advogada, então agora é que nós vamos te matar mesmo, porque eles sabem se tivesse entrado em contato comigo, teria o risco ali de eu, representar, ou até mesmo do que está acontecendo, e a fazer a denúncia. Então, em razão disso, até monitorar eles por meio de aplicativos já localizados em telefones, também já houve essa situação, que eles mesmos monitoram. Espera aí, atenção. Eles Atenção. Eles têm uma empresa de segurança e, através dessa empresa de segurança, eles estariam usando aplicativos para monitorar pessoas, para que essas pessoas não fizessem as denúncias contra eles. E esse Edílio, cadê o Edílio, doutora? O Edílio está desaparecido já há 6 meses, ainda sem nenhum tipo de notícia sobre o paradeiro do Edílio. Inclusive, só foi localizada a caminhonete dele, a qual, quando soube do desaparecimento, um policial foi lá, buscou a caminhonete, que também não passou por perícia. O policial, inclusive, está na posse dessa caminhonete, mas do Edílio não se tem. Mas nem como notícia assim, do doutor? paradeiro. O policial está com a caminhonete de um homem que desapareceu, onde policiais são suspeitos de terem dado cabo na vida desse homem? Exatamente. Mas isso é surreal. Isso é surreal. Essa caminhonete está onde? A época, quando houve o fato, estava em Santa Rita, com o policial de lá, tá? Quem Inclusive, é o policial, doutora? Caminhonete... Ele é policial militar? É policial militar. Quem é o policial, doutora? Tem nome dele? Eu não me recordo o nome do policial, mas se eu não me engano, chama Jonathan, alguma coisa assim, pelo que me relataram. Já tem um tempo já essa situação, mas se eu não me engano, inclusive esse veículo estaria no nome dele, desse policial. Ah, passou o veículo pro nome dele? Chegou a passar pro nome dele. A coisa só piora. Comandante, meu amigo Granja, eu conheço o seu trabalho, Granja. Comandante da Polícia Militar do Estado de Goiás. A coisa só piora aqui. Só piora. Mas, doutora, vamos falar especificamente do Buiú. Quem é o policial Buiú? Vou mostrar a foto dele. Ele é do CPE, é isso, doutora? Ele integra a equipe da CPE de Mineiros. E esse policial, inclusive, ele é muito conhecido por diversas denúncias, bem como após essas postagens do que estava ocorrendo. Esse cara, ele bateu na minha cara quando eu tava de cadeira de roda, bateu nas minhas pernas com pau, queria me jogar de cima do telhado, quando eu tava de cadeira de roda. Mas ele pode ter certeza que eu não tenho medo dele.
diversas pessoas entraram em contato, fazendo denúncias de situações bem graves, inclusive até mesmo de fatos a quais pessoas relatam que filhos teriam desaparecido, que pessoas teriam entrado em residência, teriam batido neles, teriam agredido, teriam torturado por situações às quais esse policial é envolvido, e até mesmo citam, tem os áudios, depois se você quiser você pode, eu estou te relatando o que eu tenho aqui, eu não estou inventando o que eu tenho aqui. Nesses áudios diz o quê, doutora? Oi? Nesses áudios diz o quê? Diz que esse policial é envolvido em crimes de tráfico de drogas, em traficância, que teria até mesmo bocas de fumos dentro da cidade de Mineiro. Dá uma parada, você vai ouvir agora um dos áudios que fala sobre essa participação de policial, desse policial, é o Buiú, doutora? Isso. Desse policial em tráfico de drogas. Veja aí, ó. Aí levava o dinheiro de vocês tudo. Aí uma vez, eu fui e fiquei quebrada, porque eles foram... verdade, eu fiquei quebrada esse dia. Quebrada, porque eles levaram tudo o nosso dinheiro. Eu fiquei sem dinheiro pra me tampar. Aí você sabe quem foi lá e levou pra mim? O Buiú. Aí ele levou o quê? Ele levou R$200 pra mim em dinheiro, num carrinho branco dele, num Golf branco. Ele levou R$200 pra me comprar uma meia, pra me levantar, porque eu tava sem nada. Pra no caso você com uma meia, você fala o que é droga? Uma meia, 5 gramas. Ele que levou o dinheiro pra me comprar, porque eu tava sem nada. Aí você comprou e foi trabalhar? Sim, eu comprei e fui trabalhar. Tem um cara aqui que eles tomou e ele tava no meio. Tomou 25 quilos de droga do cara. Aí ficou com a droga, não apresentou não. Aí o cara falou, o Buiú tá me devendo 25 quilos de droga aí, não sei o que lá. Aí ele foi buscar de novo droga. Aí eles mataram ele na estrada aí, de novo. Aí foi e matou ele. O cara tinha falado que ele tinha roubado a droga dele. Mas eles levou tudo, levou 200 e poucas gramas de cocaína, levou 1 quilo de maconha, levou meu dinheiro e levou minhas compras tudinho da geladeira e do armário. Meu armário, minha geladeira tava cheia, ele levou tudo. Moço, Isso, doutor, eu vou falar pro senhor, ele é o maior traficante aqui da cidade, é ele, doutor. Antes dele virar polícia, doutora, ele roubava junto com nós, ele roubava moto. Ele roubava moto aqui na cidade, levava pro Jataí pra vender no Jataí. E aí, doutora, esse policial Buiú, então, ele é o bicho da goiaba na cidade? Messias, a população em si teme muito em razão das covardias do que já foram praticados por eles. São pessoas que saem para a rua e voltam realmente machucadas, não só nessa situação, mas durante prisões também já houve fatos a quais esses policiais mesmos respondem por crime de tortura. Então, é uma situação assim, bem grave do que acontece ali, que inclusive eu atuo no Brasil todo e não tem conhecimento de nenhum outro estado onde a polícia age de uma forma tão covarde, claro, deixando claro que não são todos os policiais. Tem policial bom nessa terra aí, não tem, doutora? Me ajuda aí. Eu não entendi, cortou aqui. Tem policial bom aí, me ajuda. Claro, muitos policiais bons, bem como também eu advogo para diversos policiais, não dizendo que são criminosos, mas em caso, inclusive, de policial que se está na condição de vítima por abuso, até mesmo de outros policiais relacionado ao seu trabalho. Até isso acontece ali na cidade de Mineiros, que todos, inclusive, têm conhecimento da cidade. Doutora, a senhora fala de policiais e não só do Buiú. Qual que é o nome do Buiú, doutora? Angério Arantes Dias. Seu Angério Arantes Dias. Dele, mas é Arantes, é conhecido como Cabo Arantes. Como Cabo Arantes, muito bem. Doutora, mas a senhora fala de outros policiais. Quais são esses outros policiais que a senhora fala que também estão envolvidos? Olha, na verdade, para você ter conhecimento, à frente de toda a situação que a população denuncia e diz, inclusive os áudios relacionados a isso, diretamente a esses policiais, mas tem participação de outros policiais. Há um caso, inclusive, que a mãe entrou em contato comigo recentemente, dizendo que o filho teria sido agredido, em razão aí até mesmo de, inicialmente estaria trabalhando de uma forma,
ilícita com esses policiais, que depois esses policiais começaram a agredi-lo, bater, inclusive chegou a pegar um veículo dele também, levar como forma de pagamento. Pelo que diz, essa pessoa pegava produtos ali, parece que até veneno, revendia para eles, aí chegou ao ponto de não receber, e aí eles cobravam dessa pessoa para poder pagar essa dívida para eles. Então, em razão disso, essa pessoa teve que até ir embora da cidade. Eu não vou dizer o nome da vítima, né, nesse caso, até mesmo por questão de segurança, é uma situação bem complicada, ele apanhou muito à época, tem os áudios da mãe relatando isso, não só ele, mas como ela também foi ameaçada. Ela chegou a presenciar esse momento que eles entraram lá na residência, acredito, inclusive com participação desse policial também, do Arantes, vulgo Buiú, bem como também de outro policial, que seria o Oliveira, e a de Jânio, que estaria envolvido nessa mesma situação, a qual, à época, houve este fato. E desses policiais, inclusive, né, esse Oliveira é um dos quais me ameaçou já diretamente e teria anteriormente, de um número a qual seria identificado na descrição do Oliveira, entrado em contato comigo, dizendo que seria um cliente se passando a condição de cliente. Depois ele disse que seria policial militar. Quando eu disse que eu não tratava dessa forma com nenhum tipo de cliente, ele falou que era policial militar que estaria cumprindo ordem de um superior. Então eu disse para ele que se fosse ordem de um superior, eu pedisse para o superior entrar em contato comigo. Quem é o superior, na verdade, doutor? Eles falaram do superior? O nome? Não disse o nome do superior, mas só disse dessa forma, que seria um superior. À época eu cheguei a encaminhar tudo isso para o Ministério Público, fiz a denúncia, né, do que se tratava, até porque ele se identificou como policial militar. Há denúncias também, ô Messias, inclusive no próprio Ministério Público, que tinha até participação de um advogado por nome de Clênio, que chegou a dizer, com testemunhas afirmando, que estaria armando uma casinha para mim, juntamente, inclusive ele é advogado desses policiais, do Sindicato dos Policiais, para poder me tirar de circulação, porque eu estaria atrapalhando o trabalho deles dentro da cidade de Mineiros. Essa era a preocupação deles. Ontem a senhora recebeu mais uma ameaça de morte. Um policial Sim. teria procurado uma pessoa e teria dito que vai sumir com a senhora. Como é que foi isso, doutora? Sim, ele teria, inclusive tem até a imagem, né, desse policial no local. Vamos mostrar a imagem. Dele. Enquanto a senhora fala, a gente mostra a imagem nesse momento. Essa imagem é um carro, né, doutora? Como é que é? É o veículo. Esse veículo é do policial? Veículo, sim. Esse policial a senhora identificou, sabe qual é o nome dele? Foi identificado pela pessoa ali que fez a denúncia, inclusive me ligou chorando muito na hora, por nome de Oliveira. Oliveira, o policial Oliveira, ele é o quê? Ele é sargento, ele é cabo, ele é... Ele, se eu não me engano, soldado. A patente dele é sargento. Ele era lotado na equipe da CPE também, mas ele tá afastado. Muito bem. Ele tá afastado. Pelo quê? Eu não sei falar para você diretamente do que se trata, mas foi afastado do trabalho na cidade de Mineiros. Muito bem. Ele procurou essa pessoa e se referiu à senhora. Por que ele procurou essa mulher se referindo que iria dar cabo na vida da senhora? Na verdade, foi um diálogo dele com a terceira pessoa a qual chegou ali no local, e essa pessoa estava, né, do lado de fora da sua residência, e aí comentando sobre as postagens que eu fiz no Instagram, ele teria dito a essa pessoa que eu não saberia com quem eu estava mexendo, que seria aí, inclusive, o próprio Buiú, né, que logo eu não estaria mais aqui para contar essa história ou fazer qualquer tipo de denúncia contra eles, que eles não aceitam esse tipo de afronta. Muito bem, então agora tá claro aqui. Qualquer coisa que acontecer com essa advogada, se ela gripar, os senhores serão responsabilizados. A população de Mineiros não pode aceitar isso. E se você passou também por abusos dessa forma, está na hora de todo mundo se unir. O momento é esse. Se unir a sociedade contra policiais que usam a farda, que usam a arma, que usam o seu cap, com dinheiro público pago com o seu imposto, para matar pessoas. É o Buiú, doutor, é o Buiú, aquele que matou meu filho, ele que matou meu filho, né? E ele que tá me ameaçando, já quebrou o braço de um rapaz aqui tanto bater, e mandou recado pelo rapaz, e conhecesse eu podia avisar, que ia deixar só esquecer para me matar também. Para extorquir pessoas. Doutora, vamos falar das extorsões. Tem moto, tem gado, tem um áudio, inclusive, do Buiú. É do Buiú esse áudio? Sim. Vamos fazer o seguinte, vamos rodar aqui o áudio do Buiú sobre essa extorsão. Vai! Os pulei então. A coisa, vamos vender um gado seu aí, viu? Você que tava dando... Doutora, nesse áudio ele pede dinheiro, como é que é isso?
Ele entra em contato com a família, inicialmente, até consta no próprio boletim de ocorrência que eu acompanhei a família na sexta-feira, foi por conta de uma situação a qual ele teria descontado, o Gabriel descontou esse policial, pelo que consta, ele é um agiota, teria descontado um valor em dinheiro com ele de R$46 mil, só que o policial quis receber 85. E aí ele pagou essa parte inicial. Como é que é, doutora? Sim. Explica de novo esse pra mim. Gabriel, estou citando o nome porque está no boletim de ocorrência e já está divulgado, até mesmo com a autorização da família. O Gabriel descontou, na verdade não foi nem ele que descontou, ele disse, é o que consta no boletim de ocorrência, que tinha esse cheque e queria descontar. E aí, como a pessoa por nome de Ronair, teria descontado esse cheque com Arantes. E aí, posteriormente a isso, Arantes, até mesmo antes do vencimento desse cheque, começou a cobrar Gabriel. O Arantes é o Buiú. É o Buiú. E ele empresta dinheiro também, doutora? Pelo que foi dito pela família, sim. Pratica agiotagem também. Pratica agiotagem também. Sim. E aí, em razão disso, inclusive eram 2 cheques, pelo que ele diz, de R$36 mil cada um. E aí foi devolvido para ele R$46 mil. Só que depois ele falou que tinha que cobrar juros sobre juros, que inclusive tinha estourado a conta da mulher dele, tem os depósitos que comprovam, inclusive feito no... E aí o rapaz não estava conseguindo pagar esses valores, né? Porque ficou muito acima ali, inclusive do próprio juro, já tinha se descontado no cheque. Aí ele começou a entrar em contato com a própria mãe da vítima e ameaçando. Inclusive foi presenciado pela irmã, que eles estavam numa situação de desespero, que teve um dia que ela teve que sair da faculdade, porque é assim, Messias, ele ligava e ele dava o prazo. Ele falava, te dou o prazo de 24 horas para você me passar valor X. Se você não passar, você já sabe o que acontece. Inclusive chegava a dizer que era relacionado ao desaparecimento do Edílio. Você viu o que aconteceu com o Edílio, o que ocorreu com o Edílio. Entendeu? E então aí, é assim, ó. Se você não ir passar o dinheiro, vai acontecer com você o que aconteceu com Edílio. Edílio é aquele rapaz que desapareceu e a caminhonete dele foi encontrada agora, está nas mãos de um policial. O rapaz está desaparecido e a caminhonete dele está nas mãos de um policial militar, tá? Então, assim, seria basicamente isso. Se você não pagar, vai acontecer com você o que aconteceu com Edílio. Continua, doutora. Exatamente isso. Então, em razão disso, começou a ameaçar a família, a mãe, a irmã, chegou a sacar dinheiro do banco para que pudesse, ele não aceitava que fizesse nenhum tipo de transferência Pix, que vinculasse a conta dele a terceiros, mas o Gabriel tem feito esses pagamentos, e em razão disso ele começou, inclusive entrou em contato com a própria mãe, ele liga para a mãe, ligou diversas vezes, dizendo, se você não pagar, seu filho vai ocorrer. E ela falou, faça o que você quiser, eu não tenho medo de você. Essa ameaça para mim não vai dar em nada. Eu vou denunciar porque eu não aceito esse tipo de conduta. Chegou ao ponto, esses de ameaçar até uma criança de 4 anos. Meu Deus. Dizendo que assumia até com a criança de 4 anos. Meu Deus. Isso é o relato da própria mãe, a dona Cristiane, e da Laura, que é a irmã do Gabriel, em razão dessa situação. Que moram em Mineiros. Moram em Mineiros, eles residem em Mineiros, eles têm propriedade ali, fazenda, né, na região ali bem próxima a Mineiros. E eles até diziam isso, que se ele não paga, então vai atrás da mãe, que a mãe vai pagar, só que já é, ou seja, uma exceção do que ultrapassou até mesmo o valor da dívida, porque a dívida, pelo jeito, nunca ia acabar. Aí ele pegou, tem até o áudio que ele disse, falou assim, você vende um gado aí, seja o valor que foi, você me passa o dinheiro. Fez vender o gado, vendeu o gado e teve que passar o dinheiro para ele. Depois disso, ele falou assim, sua caminhonete é financiada, não tem como vender não, mas dá um jeito de vender essa moto da sua irmã. Fez vender a moto da irmã para poder passar o dinheiro para ele também. O Buiú, o policial Buiú. Sim, o Arantes, sim, fez vender essa moto. Posteriormente, ainda que pegou no caso, já teria aí, né, só que seria o dinheiro deles, mas essa moto e os valores depositados já ultrapassaria até mesmo ali os R$30 mil, que seria do juro que ele estaria pedindo. Isso a família em desespero porque sabia, né, ele dizia isso, que se não pagasse, faria isso, sumiria com um por um. Tanto é, o Messias, que posteriormente a isso, ele ainda levou um trator, né, da família. Meu Deus do céu. Avaliado o valor de R$130 mil, e aí teria a dívida que teria com ele, que ele alega, era de R$25 mil, tanto é que tem no áudio falando que esse valor seria 25, ele não devolveu, vendeu esse trator para uma pessoa por nome de Vinícius. Até então, quando eles entraram em contato comigo, eu falei, tá simples, vou tentar falar com o Vinícius, a família propôs até para pagar esse valor, mas aí eles disse que, o Vinícius disse que não resolveria mais, que teria que resolver isso com o próprio Arantes, com o próprio Buiú, né, e também apagou todas as mensagens, eu salvei alguns das respostas que ele me encaminhou,
eu até encaminhei para a delegacia também para saberem como foi feita essa venda. E, em razão disso também, eles, na tentativa, sabia que a família disse que, inclusive, teria procurado ali em Mineiros, né, se eu não me engano, já a delegacia para poder informar o que estava acontecendo, só que aí eles tentaram impedir que isso acontecesse. E aí, o que eles fizeram? A Laura estava saindo para ir para a faculdade, quando um veículo veio e, na verdade, tentou até sequestrá-la. Ela fechou o veículo ali. Sério isso, doutora? Sim, tem até as fotos do veículo. Ela conseguiu ali na hora que ela deu ré no veículo, gritou ali todo mundo da região, e aí ela deu ré nesse veículo, em cima, ela chegou a identificar, falou que uma dessas pessoas, né, teria bigode, né, então passou-se informações ali para a polícia, inerente de quem que se tratava, mas que depois esse veículo ficou monitorando a residência ali por diversos dias ainda seguidos, e em razão disso, isso foi na semana anterior, agora no próximo, na data, eu acho que foi de quinta para sexta, se eu não me engano, dia 15, o Gabriel estava na propriedade rural e quando retornava da propriedade rural, ele foi cercado por 2 veículos que aguardavam no cruzamento, os veículos estavam parados e quando ele veio passando, os veículos ligaram já os faróis e foram em direção a ele, tentando fechar, mas aí ele saiu desesperado, inclusive chegou a entrar dentro da roça de milho, os veículos entraram também, tem até que mostra o local que eles entraram. Dá uma parada, doutora, dá uma parada, você vai ver agora o vídeo, essa é a mãe do Gabriel? Sim, a mãe do Gabriel. A mãe do Gabriel mostrando por onde é que o filho foi seguido na roça de milho, veja aí. Sabe? E aqui, ó, tem caminho que vem de lá, tem caminho que vem daqui. Aqui dentro eu falo que entrou, ó. Aqui dava até de vir aqui pra... Nossa, aqui tem muito caído. O trem foi feio. Por isso que ele tá com medo. Ó, eu tô andando aqui, Abraão. Muito bem, doutora, continue. Ele, na tentativa de fuga, desespero, ele atravessou a roça de milho toda, inclusive a família chamou até um familiar com drone para verificar, né, por onde ali ele saiu numa estrada lá do lado, ou seja, do outro lado, eles ainda vieram perseguindo ele, perseguiram até a subestação, eles ainda conseguiram, nesse caso, perseguir, mas ele conseguiu fugir desse pessoal, e posteriormente a isso, ele reconheceu um dos veículos, ele disse que era um veículo de Corpinho e o outro veículo, mas também chegou informação por uma pessoa por nome de Paulo, a qual é vinculado ao Arantes, que inclusive, quando há fatos que ocorrem... O Arantes é o mesmo Buiú? É o Buiú. Esse Paulo, inclusive, é o que estava levando essas ameaças para a família, tá? Por último agora, inclusive, para retirar a denúncia, chegou a entrar em contato dizendo que quem tinha feito isso com o Gabriel se tratava de uma pessoa por nome de Rian, a qual é uma pessoa que é conhecida por todos ali, sabem que ele trabalha para o próprio Arantes, fazendo esse tipo de serviço extra, tá? Fora, né? É o bate-pau, é aquele que o Arantes manda fazer. É o faz Exatamente. tudo. E a outra estratégia, Messias, tudo que se diz e acontece no dia de escala de trabalho dele, tá? Dia de escala de trabalho dele para alegar depois que está trabalhando ou até mesmo para dar cobertura ali para aquele momento que está acontecendo. Entendi. Né? A gente sabe que é dessa forma. Advogada, nessa cidade não tem polícia civil, não? Polícia judiciária civil, não tem delegado, não, doutora? Olha, anteriormente até teve uma situação bastante complicada. Tinha um outro delegado na cidade, agora tem 2 novos delegados, inclusive trabalha de uma forma diferente, né, desse delegado anterior. São bons delegados? Os novos são bons delegados? Me fale os nomes deles aí, doutora. É o doutor Haroldo e o doutor Marcos Gomes. Doutor Haroldo, doutor Marcos Gomes, atenção, secretário de Segurança Pública do Estado de Goiás. Olha só, doutor Haroldo, doutor Marcos Gomes precisa de apoio porque são bons policiais, são grandes delegados. Continue, doutora. Apesar de que esse policial, Arantes, inclusive foi dito pelas próprias vítimas, ele chega a citar o nome de um delegado como uma tentativa até mesmo de dizer que está amparado, né, para prática desses crimes, dizendo se caso não pagar, é o que foi dito pela vítima, conversaria em off com esse delegado, que eu não acredito em hipótese nenhuma, conversaria em off com esse delegado, para que esse delegado até mesmo pedisse mandado de prisão.
prisão. De quem é o como delegado? se coubesse De quem é o prisão delegado? nesse tipo de... Doutora, de quem é o delegado que o Buiú fala nessa conversa? Ele fala do Dr. Marcos Gomes. Que é esse delegado novo que tá aí. Sim. Ele disse Ele então fala que isso, esse tanto é delegado que- estaria junto com ele, macumunado com ele nisso aí. E a senhora não acredita nisso. Ele, na verdade, eu acho que ele não quer dizer isso. Ele quer dizer que, e se ele quiser, ele pede para o delegado. Mas eu creio que o delegado não tenha conhecimento disso, para ser sincero para você. Pela forma que o delegado trabalha, é a honestidade que ele tem, que eu conheço o trabalho dele. Parabéns, doutor. Parabéns, doutor. Parabéns. Eu creio que seja citado pelo próprio Arantes, até mesmo uma forma de validar a conduta dele, para dizer que ele está fazendo o correto e amedrontar as pessoas Sim. a quais ele está sendo vítima dele. Sim. Entendeu? Sim. Eu creio que seja a situação. Doutora, Judiciário, Ministério Público, como é que tá o trabalho do Judiciário e do Ministério Público aí na cidade de Mineiros? Olha, o Judiciário em si, né, é muito prestativo. O Ministério Público, também por partes de promotor ali, a qual faz o controle externo da atividade policial. Este fato ainda não chegou para o promotor, né, que é o responsável ali. Me fala o nome dele. Dr. Leonardo Marquezine. Doutor Leonardo, depositamos nas mãos do senhor as nossas esperanças, doutor. Doutor Leonardo Marquezine, depositamos nas suas mãos a esperança da liberdade desse povo. E eu tenho certeza absoluta que o senhor é abnegado e que jamais o senhor terá medo desses criminosos. Então tá na mão do senhor, doutor, tomar providência em relação a isso. E detalhe, proteger a vida dessa moça, dessa advogada, proteger as vítimas desses caras, desses audaciosos, criminosos, que usam a farda para poder fazer o que estão fazendo, praticar inclusive a agiotagem. Mas continua, doutora, para falar dessas pessoas. Tá. Por outro lado, Messias, até houve um fato, que inclusive eu divulguei em redes sociais, que cita até o nome de uma promotora, a doutora Natália Darlan, a qual dizem que essa promotora teria, na verdade, eu creio, sido induzida ali por alguns policiais, inclusive parte destes, a qual teria ouvido até esse próprio Arantes, né, que é esse Buiú, que na tentativa deles, se for honestos, eles chegam ao ponto de, inclusive, tramarem situações para agravar, né, a minha condição como advogada e se me colocando até mesmo como criminosa pelo fato a qual eu sempre denunciei e continuo denunciando. Então, houve uma situação muito grave, inclusive de crime por parte de policial, que chegou a dizer que eu quem teria mandado a vítima mentir em um crime a qual está sendo investigado por importunação sexual. E esse procedimento, inclusive, é negado por parte, né, da 5ª Promotoria de Justiça, que foi até impetrado um habeas corpus pela OAB. Na verdade, foi um mandado de segurança, nesse caso aqui, para que eu pudesse ter acesso a esse procedimento, porque eu acompanhei essa vítima à época que houve essa situação. Tanto é que tem as imagens de veículo, imagem da residência, onde mostra esse policial presente, testemunhas que, inclusive, não foram ouvidas, e chegou a ser informado que esse procedimento estava prestes a ser arquivado e nega acesso a todo o tempo, para que não tenha conhecimento ali do que está sendo feito realmente dentro, né, desse procedimento. E disse ainda na resposta dela, eu estou dizendo isso porque nós, como profissionais, assim como também do Ministério Público, que o bom profissional deve ser dito, assim como repete o nome da promotora para mim, doutora. Natália Darlan. Ela chegou a dizer, Messias, que se caso, isso na resposta dela ao mandado de segurança, a OAB impetrou ao meu favor, né, porque o direito negado ao advogado, claro que quando tem um procedimento em investigação, o que não está formalizado pela lei, não é obrigado que seja que tenha acesso. Mas o que já está formalizado, inclusive, que há até medida de segurança em razão disso aí, né, de proteção à própria vítima, nesse caso, sim, é o direito do advogado a ter acesso, porque eu anexei, juntei documentos posterior, que eu quero realmente ver se essa documentação está presente juntado, até mesmo para saber qual o motivo desse arquivamento, já que tem testemunha, tem vídeos e tem procedimentos, ou seja, que comprovam ali realmente o que teria acontecido. Então, ela disse que se caso eu continuasse, ou até mesmo a OAB que me representou nesse mandado de segurança, era para fixar até multa caso, ou seja, incomodasse ali a 5ª Promotoria requerendo esse tipo de acesso a procedimentos que estaria em investigação dessa promotoria. Essa promotora que fez isso?
Sim. Tomara, Tem o documento. Tomara, doutora promotora, que a senhora jamais esteja sob o julgo dessa gente. Tomara. Porque quando a senhora deixa de proteger uma mulher advogada, no estrito dever legal, né, para representar suas vítimas, a senhora está gerando um terrível precedente. E eu tenho certeza que a senhora é uma grande promotora de justiça e que pode estar sendo induzida a isso. Não tenha dúvida disso. Mas olho vivo, doutora, porque o crime é audacioso. O crime inventa coisa. Então, olho vivo, doutora. A senhora falou, doutora, sobre a gente lá atrás, sobre um rastreador num carro. E teria policiais civis também misturados com militares? Atenção, secretário de Segurança Pública, meu amigo pessoal. Eu tenho o maior carinho, o maior respeito pelo senhor. O senhor passou pelas fileiras da Polícia Militar. Então o senhor sabe muito bem como é que agem essa gente. Atenção, atenção para o relato dessa advogada. E atenção, governador Ronaldo Caiado. O senhor vai receber esse vídeo em mãos. Secretário de Segurança Pública vai receber esse vídeo em mãos e também o coronel, tá? O coronel Granja, que é o maior da Polícia Militar do Estado de Goiás, também vai receber essa gravação em mãos. Doutora, tem essa união de policiais militares e civis usando empresas para fazer esse tipo de coisa na cidade? Rastrear pessoas? Sim, houve um caso, inclusive esses policiais, eles têm uma empresa de segurança, se chama Multissegurança, a qual tem como proprietário o policial civil Gustavo, o policial Teodoro e o policial Cabral. Essa empresa, eles colocaram no nome do padrasto do Cabral, desse policial, que chama Vinícius, se eu não me engano, é o nome desse. Tanto é que tem processo a qual está em investigação relacionada a algumas condutas que tiveram de forma ilegais, que está também em apuração. E este fato chamou bastante atenção porque essa pessoa, né, essa vítima, entrou em contato dizendo que estava sendo monitorado por policiais da CPE, a paisana, sem farda. Então, onde ele ia, ser parado em determinado lugar, logo ele percebia que aqueles policiais começavam a monitorar. Eu estou dizendo isso porque eu acompanhei a vítima durante, ou seja, o procedimento ali no Ministério Público, a qual ele prestou declarações e ele relatou tudo isso, inclusive identificando alguns desses policiais. E durante o momento a qual ele chegava, ou talvez até mesmo tirava foto, ele já encontrou até foto do veículo dele circulando em alguns grupos, realmente perguntando se aquele veículo era do Rodrigo, né? Então tinha algum tipo de perseguição, sem nós sabermos qual seria o motivo, para poder ser monitorado. Esse procedimento também que foi feito encontra-se na quinta promotoria, a qual é responsável no momento, a doutora Natália Darlan, inclusive eu cheguei a entrar em contato, à época era um outro promotor, que era o doutor João Marco, a qual recebeu, né, esse dispositivo, que é um rastreador, que inclusive estaria com chip, e foi informado, né, ele me disse que encaminharia para o GAECO para poder ser apurado ali do que se tratava, porque a forma que esse rastreador foi colocado foi bem diferente de um procedimento de investigação da Polícia Civil, porque se é um equipamento da Polícia Civil para alguém que esteja sendo ali monitorado, né, até mesmo através das autoridades policiais, não deve ser colocado pela uma empresa privada, que foi o caso que ocorreu à época. Ele deixou a caminhonete dele parada, e aí, quando ele estava sendo ouvido, empresa de segurança, 2 trabalhadores dessa empresa de segurança, com veículo, inclusive, que tenha caracterizado por essa empresa, eles entraram embaixo dessa caminhonete e instalaram esse aplicativo. Como foi visualizado por que aqueles funcionários estariam embaixo daquela caminhonete, foi dito pelo próprio policial Gustavo, da Polícia Civil, que estaria pegando um parafuso, algo que teria caído ali do lado de baixo. Como ele não teria conhecido esse fato, a partir daí ele viu que ele ia ser monitorado de algo que não teria, ou seja, não seria de ordem judicial, até mesmo da autoridade policial. Por quê? Ele não estaria preso, ele estaria em liberdade, não estaria sendo investigado por nenhum crime naquela situação, a qual caberia ali, eu tivesse a possibilidade dele ser preso, e estaria sendo monitorado por policial sem farda, o que não é também, ou seja, né, seria ele competência da Polícia Civil, caso ele estivesse sendo investigado, deveria, então, quem estivesse monitorando ou acompanhando fosse policial civil. Claro. E não pessoas diversas, né,
que integram ali o quadro da Polícia Civil. Então, o que chegou à conclusão, inclusive pela própria vítima, que chegou a sofrer ameaça, é que alguém teria se contratado, talvez, essas pessoas, para que, né, monitorasse ali até mesmo ele, pelo que ele disse que ele teve sair da cidade, seria até ele mesmo ter encomendado a morte dele. Tá? Então, ele teve até que sair da cidade à época, não reside mais em Mineiros por conta da situação. E é o que nós aguardamos também. Recentemente, eu entrei em contato com o Ministério Público para ver como está o andamento dessa investigação. Estamos aguardando aí a apuração sobre este fato. Doutora Rosimere de Oliveira Santos, a senhora tem medo de morrer? Olha, nós temos família, né? Porque eu não tenho envolvimento nenhum com nenhum tipo de pessoal desse. O que eu tenho são relatos de pessoas diversas que chegam até a mim denunciando, tenho conhecimento de tudo isso. Assim, eu tenho pessoas que chegam a mim sempre que foram ameaçadas, ô Messias, que tiveram que sair da cidade porque vendia drogas para ele, tá? Inclusive, ela relata a forma que ela vendia, a forma que ele buscava o dinheiro. Inclusive, ela chegou a dizer que ela guardava o dinheiro dentro da... Eu falei, mas como que você entregava esse dinheiro? Não, doutora, eu colocava dentro da Bíblia e vinha e pegava depois. Né? Chegava a ir à residência dela, levar drogas a qual teria sido apreendida, aprendia parte daquela droga, ou pegava parte, ou liberava as pessoas que tinham sido presas e levava essa droga para que essas pessoas vendessem. Então, em razão disso, tiveram problema, ele vai surgindo um certo medo, desconfiança dessa pessoa, que começam a ameaçar que essas pessoas têm que sair da cidade em razão dessas situações. São situações bem graves, eles sabem que eu tenho conhecimento porque eles monitoram essas pessoas por telefone, diversas dessas pessoas já encontraram dispositivo nesses aparelhos de telefone, que inclusive já vieram respostas de mensagens que não se tratavam daquelas pessoas que teriam me respondido, eles mesmos falaram, doutora, não foi eu que te respondi. Então, é percebível o monitoramento deles em razão disso, é uma situação assim que eles, eu creio que eles acham, né, certamente, que aquilo tudo que eles fazem é em razão das ameaças, como é feito, que eles vão atrás de testemunhos, eles chegam ao ponto de fazer, se tem uma situação, para você entender qual é a capacidade deles, que quando um faz algo, outros, inclusive, se unem, inclusive de instituição diversa, que já teve a situação, na tentativa de se defender para que aquilo não tenha, digamos assim, a apuração, e, na verdade, quem fez, ou a vítima, as pessoas que denunciaram, ainda ficam mentirosas, para eles tentarem se safar dos crimes praticados por eles. Essa é a situação a qual chega ao ponto ali deles praticarem fazer dentro da cidade de Mineiros. Doutora, a senhora tem medo deles plantarem uma droga no carro ou na casa da senhora? Olha, eu creio que, assim, não que teria essa possibilidade, mas todos que sabem, inclusive o próprio judiciário sabe da minha conduta idônea, a forma que eu trabalho. Jamais me submeteria, né? Eu trabalho na defesa ali de direitos de clientes, então tem repúdio ao crime, para mim não convém nada relacionado a isso, eu sei muito bem a minha competência e o meu trabalho, não tem necessidade nenhuma de envolvimento com nenhum tipo de relacionado a nenhuma situação criminosa. Mas, dentro da capacidade deles, tem a possibilidade, sim, até mesmo, né, para tentar se safarem aí das condutas criminosas que eles praticam. Não só isso, mas eles já tentaram, até mesmo ultimamente agora, né, até com participação de advogado, que está em apuração, tem procedimento em andamento, que chegou a dizer que eu participação em crime de organização criminosa, inclusive até mandando testemunhas mentir, que as próprias testemunhas posteriormente relataram e contaram que estavam sendo obrigadas a mentir e para tentar me prejudicar. Fez a promessa de tirar preso de dentro da cadeia se caso fizesse alguma delação e envolvisse no meio para poder beneficiar eles de certa modo, o cuplô deles ali. Tá? Doutora, então já houve essa situação. Sim. Nós temos 2 minutos para finalizar a entrevista. Eu quero aqui agradecer você, a senhora, pela participação, mas eu quero colocar isso na cacunda dos políticos da cidade de Mineiros, das autoridades da cidade de Mineiros. E nós não iremos desistir desse caso. Não só eu, mas todos os nossos colegas do jornalismo estamos de olho nessa questão. E, de novo, o que acontecer com essa advogada, nós iremos atrás das pessoas denunciadas aqui. Doutora, muito obrigado à senhora pela participação. Um grande abraço. Que Deus a abençoe e cuide da senhora. Eu que agradeço. Amém. Fiquem com Deus. Muito bem. Tá aí a entrevista bombástica com Rosimere de Oliveira Santos, advogada, criminalista, que vem relatar para nós o medo de morrer, evidentemente,
mas vem trazendo modus operandi dessa banda podre da polícia na cidade de Mineiros. Eu sou Messias da Gente e esse é o Goiás da Gente, sem medo de falar a verdade.